Olá, seja bem-vindo. Eu sou Assis Souza e esse é o canal Cientista da Religião. É um prazer ter você comigo aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é muito explorado e acredito que também não é muito eh, tido por todos como algo polêmico. Eu acredito e quero acreditar que apenas a- foram desapercebidos. As pessoas que dizem e falam e comentam acerca desse assunto de uma forma errônea, apenas eles foram um pouco desapercebidos ao lerem aquilo que está escrito. E como nós aqui estamos e somos cientistas da religião, nós iremos ver esse assunto de uma forma bem, como eu falei, usando as três formulazinhas, né? A formulazinha, as três, QPP, questionar, perguntar, pesquisar, né? Questionar, pensar e pesquisar, certo? Então, nós vamos começar. E o nosso assunto hoje é quantos pares de animais entraram na arca? Quantos animais de cada espécie entraram na arca? Uma coisa bem simples, bem leve, para que não haja aquela coisa toda polêmica, como alguns assuntos que iremos tratar lá na frente, bem polêmicos e que causam assim, um certo desconforto na vida de alguns. Mas dessa vez é algo bem light para começar com um assunto bem light para que algo a gente comece aí de uma forma bem light até chegarmos a assuntos mais polêmicos, mais concretos e mais chamativos, onde vão haver muitos que vão ficar meio que descontentes, mas nós aqui estamos como cientistas da religião e o nosso objetivo aqui é desvendar aquilo que para muitos está totalmente oculto ou desvendar algumas coisas aqui que você tem aprendido de uma forma incorreta e nós vamos falar e provar através da ciência da religião a forma correta para você. Então vem comigo e a gente já vai entrar no nosso assunto de hoje, que é quantos pares de animais entraram na arca? Quantas espécies de animais entraram na arca de cada? Quantos pares de cada espécie? Vamos agora juntos para analisarmos à luz da ciência da religião. Vamos lá? Então, veja o que diz a Bíblia Sagrada, o livro antigo. Gênesis 6, 19 e 20. E de tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie meterás na arca para o conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dois animais conforme a sua espécie. De todo réptil da terra conforme a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti para o conservares em vida. Observou? Dois, 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 sempre dois. Então, automaticamente, as pessoas elas leem esse texto e elas já vi muitos pregadores falarem, olha aí, entraram de dois em dois porque está escrito que foi assim, foi dessa forma de dois e dois entraram na arca porque está escrito, e realmente está escrito. Mas, como cientistas da religião, como cientistas, o que nós fazemos? Costumamos não aceitar aquilo que já vem de primeira. Costumamos o quê? Questionar. Realmente foram dois? É, está escrito. Mas será que só tem esse texto? Como é o assunto? E aí começam os questionamentos. Começa agora, depois, nesse questionamento, o pensar, o intelecto. E se outro texto falar mais alguma coisa, como é que a gente faz? E aí a gente vai começa a analisar, começa a estudar o texto. E aí eu aprendi com um professor de filosofia, aprendi com um professor de teologia que um texto sem um contexto forma um pretexto. E às vezes um texto que eu leio, se eu não vier olhando todo um contexto que está ao redor dele, eu de repente posso criar pretextos e é o que acontece muitas vezes.
Pessoas que, por um texto, um versículo, dois, três versículos, eles criam um pretexto e eles criam, às vezes, até uma doutrina, um dogma, uma religião, uma seita, ou seja o que for, através de um versículo, às vezes, tá? Então, aí fui analisar mais profundo, porque quando há o questionamento, quando há as perguntas, o pensar, quando há o intelecto entrando em ação, começa agora a pesquisa. E aí, indo pesquisar, vamos um pouco mais adiante. Gênesis 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Verso 2: Todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para te conservares em vida, a semente sobre a face de toda a terra. Ouviram aí? 7 e 7, 7 e 7. Dos limpos, os imundos, considerados imundos, 2, tá? 1 em 1. Beleza? Então, na verdade, dos imundos, considerados imundos, que não cabe nós falarmos aqui sobre quais são os imundos ou os limpos, isso é para um outro vídeo. O de hoje nós estamos falando apenas em números, tá? Então, os imundos, considerados imundos, entrará o par. 2 de cada espécie, tá bom? De cada espécie, 2, macho e fêmea. Dos considerados limpos, entrarão 7 pares. Macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. Então, 14 mais 2, tá? Então, 7 pares limpos e um par dos considerados imundos, beleza? Então, você, da próxima vez que alguém disser alguma coisa para você, acerca da Bíblia principalmente, o que você tem que fazer? Você tem que simplesmente não acreditar naquele momento. Você vai fazer o quê? Você vai olhar, você vai questionar, você vai analisar, você vai pensar e você vai pesquisar, porque de repente o que uma pessoa diz, duas dizem, 10 dizem, centenas dizem, as meninas estão agitadas. Minhas bebês, minhas crianças. Tá? Então, o que elas dizem às vezes, elas dizem porque elas já aprenderam de outro, ou então porque elas estão totalmente desapercebidas daquilo que leram, daquilo que escutaram alguém falando alguma coisa e na cabeça delas é o correto. E elas não pararam para analisar cientificamente, tá certo? Então, de hoje em diante agora você vai saber, como eu falei, não é algo tão polêmico, é algo que apenas se você ler você vai ver e vai o quanto realmente você havia aprendido até hoje de uma forma errônea, certo? Então, olha lá, deixa teu like, compartilha, se inscreve e assina o sininho, tá? Para que a gente consiga aí alcançar mais pessoas e elas venham a saber de assuntos como esses e assuntos, como eu falei, que lá na frente serão polêmicos e serão assuntos muito bons de serem questionados, pesquisados e pensados aqui. Tá bom? Então vem comigo, não esquece de ativar o sininho quando se inscrever, compartilhar e deixar o teu like para que alcancemos outras pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Então, eu sou Assis Souza, esse é o canal Ciência da Religião. É um prazer ter você aqui.